Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos referentes ao capítulo 19 de Apocalipse. Nós já estamos estudando bastante assuntos, né, referentes ao capítulo 19, né? Isso porque os assuntos não estão só no livro de Apocalipse, né? Os assuntos referentes à escatologia eles estão em toda a Bíblia. Por isso que é necessário, né, nós estudarmos, né, não só no Apocalipse, mas em outros assuntos também, para nós complementarmos o assunto de Apocalipse, né? Então, hoje nós vamos para a parte 6, né, do capítulo 19, onde nós vamos estar fazendo uma comparação entre Lucas 21 e Mateus 24. Então, é importante, né, que os irmãos entendam, né, a diferença entre Lucas 21 e Mateus 24, o que que eles têm em comum, o que que eles têm de diferente. Hoje, então, nós vamos então, estar estudando esse assunto, amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. Se prepare aí para nós iniciarmos o estudo da palavra do Senhor, amém? Então, irmãos, Lucas e Mateus, eles parecem ser diferentes, mas eles se completam, né? Os livros eles se completam. E não é diferente entre Mateus 24 e Lucas 21, né? São dois capítulos que eles se complementam. E é importante a gente deixar claro desde já que tanto Mateus 24 quanto Lucas 21 não está se dirigindo só aos judeus. Então a gente vai entender bem isso no decorrer então dos estudos. Então, primeiramente, vamos ler Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos ler a partir do primeiro versículo e à medida que nós vamos lendo, nós vamos também, né, dando as explicações. Então, diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que a todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E quando haverá o sinal? E quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Então, irmãos, antes de Jesus falar sobre a vinda dele, né, vão acontecer essas coisas, né? Que coisas? Essas coisas que nós vamos falar, né, a partir dos próximos versículos. Então ele começa aqui falando da primeira coisa que vai acontecer antes da vinda dele, que é o surgimento, né, dos falsos cristos. Então ele está falando aqui de coisas que vão surgir antes da vinda dele. Agora ele continua falando ainda, versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então é importante a gente começar a perceber essas expressões, né, que Jesus usa. Mas o fim não será logo. Então ele está dizendo assim, ó, o fim não virá imediatamente, né? Então haverá pestes em vários lugares, né? Esses sinais, então, eles acontecerão que na plenitude de Cristo, né? Ou seja, mas ainda não é o fim. Versículo 10. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, então é aqui que a gente tem que ficar atento. Ó. Agora ele começa a falar, antes, porém, de todas estas coisas, então ele vai se reportar alguma coisa antes. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres,
levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Então, antes de tudo isso, ou seja, antes dos sinais da sua vinda, Jesus está falando o quê? Com os apóstolos, né? Jesus está se dirigindo aos apóstolos. Por quê? Porque naquela ocasião os apóstolos eles foram perseguidos, eles foram presos. Então, antes de Jesus falar da sua vinda, ele fala de coisas que ainda não era o tempo do fim. Ou seja, Jesus aqui está falando de coisas que aconteceram durante a época da igreja primitiva. Coisas que aconteceram com os apóstolos no tempo da igreja primitiva. Continuando, versículo 13. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então, veja bem, Jerusalém ela foi cercada pelo rei Tito. Tito, né, o imperador romano, ele vai cercar Jerusalém 4 anos antes do ano 70, quando foi a destruição de Jerusalém propriamente dita. Então, Jesus está se referindo que ao cerco, né, que o rei Tito fez em Jerusalém 4 anos antes da destruição. Né? Então, repetindo mais uma vez o versículo 20. Ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Ou seja, está próxima à destruição de Jerusalém propriamente dita. Versículo 21. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Que quando vocês virem o exército, né, o exército sitiado, né, por que Jesus está falando disso? Por causa do cerco que o rei Tito fez durante 4 anos. Né? E nós temos vamos dizer assim, um depoimento de Flávio Josefo, né, o historiador Flávio Josefo, ele estava acompanhando Tito durante essa ocasião. E Flávio Josefo, nós sabemos que ele era um escriba, né, judeu, e ele estava registrando tudo isso quando estava acontecendo esse cerco em Jerusalém. Versículo 22. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Tudo que estava acontecendo, né? Ou seja, tudo que estava acontecendo estava na lei, né? Estava na lei, nos salmos e nos profetas, né? Então, por isso que ele fala no 22, ó. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Escrito onde? Na lei, nos salmos e nos profetas. Versículo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Irá contra este povo. Então, irmãos, Flávio José, né, ele vai relatar, né, nessa ocasião, que as mulheres, né, elas vieram para a festa da Páscoa, né? Só que quando elas chegaram na festa da Páscoa em Jerusalém, a cidade ela estava cercada, ela estava sitiada, né? E como não tinham o que comer, né, naquela ocasião, o que que elas fizeram? Elas acabaram comendo os seus próprios filhos, né? Por isso que Lucas está falando aqui, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. O versículo 24 diz: cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então aqui esse versículo aqui ele é profético, né? Ele serve tanto para aquele tempo como também para o tempo, como para a metade da semana, né? Metade da última semana. Então ele aponta também para a última metade da semana, mas também está falando daquele tempo lá dos apóstolos, né? Então depois que Jesus fala de tudo que vai acontecer antes dos sinais da sua vinda, né? Que nós vemos aqui a partir do versículo 12,
Agora Jesus ele vai falar o quê? Dos sinais da vinda dele nos próximos versos, né? Então, nos próximos versos, ele já vai começar a falar agora dos sinais da sua vinda. O versículo 25 diz: ó, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, a angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas sobreviverão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, isso que Jesus falou aqui nesses versículos aqui são coisas que acontecerão próximo à vinda dele. Fatos que acontecerão próximo à vinda dele. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, né? Estou falando agora da vinda, né? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, né, então, irmãos, nenhum desses sinais que nós falamos aqui do versículo 25 até o 28, eles aconteceram ainda, porque são sinais que vão acontecer próximo à vinda de Cristo. E aqui no versículo 28 ele fala da vossa redenção, né? A vossa redenção se aproxima. Ou seja, aqui ele está se reportando que é a festa da expiação, né? E é interessante que aqui Lucas ele não fala das trombetas, mas nós vamos ver que lá em Mateus ele já fala das trombetas. Aqui o Lucas já fala direto da festa da expiação, né? Dizendo, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Então aqui ele está falando de Israel e o mundo inteiro, né? Todas as árvores, ele está querendo se referir aqui ao mundo todo. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Você está falando de árvores, né, que estão dando frutos, né, e esses frutos eles serão recolhidos para o Senhor, né? São frutos que serão recolhidos como primícias para o Senhor. Isso que o evangelista Lucas está querendo dizer. Versículo 31. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, do versículo 29 até o 33, Jesus conta que os sinais da figueira florescendo, né? O versículo 34. Acautelai-vos, pois, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, ele está advertindo, né, para aquelas pessoas, né, para as pessoas se acautelar, né, das coisas que estão acontecendo, para que a vinda de Cristo não seja para ele como um ladrão. Né? Versículo 35. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Bom, então, visto agora Lucas 21, né, vamos agora para Mateus capítulo 24. Então, aqui em Mateus capítulo 24, a gente vai estar, né, comparando com Lucas 21 e também fazendo alguns complementos. Né? Então, começando aqui do versículo 1, Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, eles estão falando aqui, os discípulos estão falando do templo reformado por Herodes, né? Porque Herodes fez uma reforma naquele templo de Zorobabel, que era um templo bem, vamos dizer assim, bem acanhado, né, em relação ao templo de Salomão. E Herodes, então, ele fez essa reforma no templo exatamente para poder
impressionar, né, os judeus. Ao versículo 2. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, irmãos, Jesus ele tinha acabado de discursar, né, feito um discurso de forma dura, né, para os fariseus e os escribas, lá no versículo 23, né? E Jesus, então, ele não estava preocupado com a estrutura do templo. Os discípulos vieram falar com ele da estrutura do templo e ele não estava preocupado com isso. Até porque ele veio, né, de um discurso duro ali para os fariseus e os escribas. Ao versículo 3 diz: No Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles fizeram aqui três perguntas, né? Quando serão essas coisas? Os sinais da tua vinda e do fim do mundo. O versículo 4 diz: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Lembra da observação que eu fiz? É importante essas expressões, né? Mas ainda não é o fim. Ou seja, está falando de coisas que ainda não é o fim. O versículo 7 continua: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então, irmãos, os sinais que ainda não são o fim do mundo, que nós acabamos de ver lá em Lucas 21, de 8 até o versículo 24, Mateus ele chama de princípio das dores. Ele dá o nome de princípio das dores. Então, o princípio das dores, mas ele vai vir no finalzinho, ou seja, nas contrações, né? Então, lembrando aqui de uma mulher grávida, né? O princípio das dores ela vem nas contrações. Então, esses sinais que Lucas diz que vão estar presentes no tempo dos gentios, né? Mateus ele está dizendo que esses sinais eles se intensificarão no final com a vinda de Jesus. Então, esses sinais que Lucas diz que estaria presente no tempo dos gentios, Mateus está dizendo que esses sinais se intensificarão mais no final com a vinda de Cristo. Então, Lucas ele classifica esse período, né, em que os apóstolos passariam por tudo isso, né, como nós vimos anteriormente, e Mateus ele entende que Jesus ele não está falando não só para o tempo dos apóstolos, mas está falando também para o tempo do fim. Então, essa vamos dizer assim, né, a diferença, né, entre Mateus 24 e Lucas 21. Lucas 21 ele está se dirigindo ao período dos apóstolos. Já Mateus, ele entende que ele está falando tanto para o período dos apóstolos como para o período do fim. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E aí vem a expressão, né? E então virá o fim. Né? Agora o fim chegou. Então essa expressão ela é importante por quê? Porque mostra para a gente o foco que está sendo dado por Mateus. Então, quando o evangelho do reino ele for pregado para testemunho, né? E aqui já está envolvendo o que? A pregação das duas testemunhas. Né? Então, nós sabemos que as duas testemunhas elas começam a pregar na primeira metade da semana, aí na segunda metade da semana elas continuam pregando, só que uma parte das testemunhas ela vai para o deserto e a outra parte começa a ser morta, né, pela besta. Então, quando está falando aqui do testemunho, né? Versículo 14: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, né? Está falando aqui da pregação
das duas testemunhas. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, quando vocês estiverem vendo o abominável da desolação, né, que vai acontecer no início da semana, né, então aqui, nesse momento aqui, nós não estaremos mais ouvindo rumores de guerra. Nesse período aqui, nós estaremos vendo guerras propriamente ditas. Nós não estaremos mais vendo rumores de guerra. E a gente sabe que um pouquinho antes do início da semana, o anticristo ele vai se acender, né, no meio de 10 chifres. E a palavra diz que 3 chifres se rebelam contra ele, né, serão arrancados. O anticristo faz guerra contra eles e vence. Mas depois esses 3 chifres eles são agregados de novo, né? Então existe uma guerra inicial, mas depois eles tornam-se se juntar, né, formando os 10 chifres. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, está falando, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, veja bem que Mateus ele está jogando para frente, né, os acontecimentos, né? Então, esses sinais aqui eles são lançados não só no tempo dos apóstolos, mas também no tempo do fim, né? Então, perceba que Mateus ele está jogando esses acontecimentos aqui para o tempo do fim. Enquanto o Evangelho de Lucas ele lança esses acontecimentos no tempo dos apóstolos. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora tem havido, e não haverá jamais. Então percebe aqui que Mateus aqui já não está falando mais do tempo dos apóstolos, né? Olha, está dizendo, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O versículo 22 diz, ó, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias só serão abreviados. Então, que dias esses que são abreviados? Né? Os dias da grande tribulação, que está falando no versículo 21. Então, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, irmãos, essa grande tribulação que o versículo fala aqui, que nunca houve outra igual, essa grande tribulação ela não pode ser os judeus passando pelo ano 70, porque, porque senão não se levantaria uma tribulação maior, né? Que se Mateus estivesse se referindo à tribulação do ano 70, ele não diria que haveria uma tribulação maior como nunca houve, né? Então o texto está dizendo que nunca houve nem haverá, né? Então a gente sabe que depois do ano 70, né, o povo judeu sofreu outros massacres, né? Por exemplo, a Inquisição, a questão do Holocausto, e foram massacres até maiores do que o massacre ocorrido no ano 70. Mas o Mateus está dizendo que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, né? Então Mateus ele quer mostrar o quê? Que aquilo que aconteceu no tempo dos apóstolos, né, é uma figura do que vai acontecer no tempo do fim. Versículo 23. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então ele está falando aqui de falsos cristos, né? De falsos profetas, está se referindo que aos sinais, né, que vão ser operados pelo falso profeta. Nós já estudamos aqui no Apocalipse. Versículo 25. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente,
assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, esse versículo aqui não está falando de arrebatamento secreto. Então, a gente sabe que o arrebatamento, né, ele não é secreto, ele vai ocorrer depois da grande tribulação, depois dos 7 anos. Então, o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, né, não é um relâmpago que sai lá do Oriente e vai rápido, né, e atravessa com rapidez até o Ocidente. Esse relâmpago, quando o relâmpago sai do céu, né, ele vai ser visível, né, para todas as pessoas da Terra. Então, isso que a passagem está querendo dizer. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda do Filho do Homem, irmão, vai ser visível por toda a face da terra. Todas as pessoas verão Cristo, né, vindo sobre as nuvens. Você está falando de um relâmpago visível, né? Não de um relâmpago rápido, sim de um relâmpago visível. Versículo 28. Onde estiver, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aqui está falando das aves do céu, né, que nós estudamos lá em Apocalipse. Né? Ó, Apocalipse 19, 20 diz assim: Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então o Mateus 24, 28 está falando dessas aves, né, que vão fartar da sua carne, daquelas pessoas que vão morrer, né, na Batalha do Armagedon. Versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, a partir daqui, irmãos, Mateus ele começa a registrar os sinais da sua vinda. Né? Ele fala: o sol, a lua e as estrelas serão abalados, né? E as nações se lamentarão. Né? Por que as nações vão se lamentar? Por causa das coisas que estão acontecendo naquele período. Então, só depois as pessoas verão a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Ó, versículo 30 diz: ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja que aqui Mateus está falando de trombeta. Né? Ele está falando da última trombeta. Veja que aqui não tem a palavra expiação. Né? Aqui Mateus não fala da expiação, que foi mencionada lá em Lucas. Aqui ele já fala de trombetas. Ou seja, está falando de arrebatamento, de colher os frutos da terra, né? Os 144 mil. Por isso que o toque de trombeta, irmãos, né? Está falando aqui de trombeta, por quê? Porque o toque de trombeta, ele prepara o povo para a expiação. Então, esses 144 mil aqui não são judeus. Né? Não são judeus que vão pregar o evangelho para aqueles que ficarem na grande tribulação. Os 144 mil aqui são judeus e gentios. Né? São as duas casas de Israel que vão ser colhidos, né? Que vão ser colhidos para Deus. Então, a ideia aqui, irmãos, é que Jesus ele vem, né? Nós vamos nos encontrar com ele imediatamente. Né? Só que um será arrebatado, vamos dizer assim, na Europa, outros na África, na América, né? Em todos os continentes. Né? Os anjos eles vão recolher, né? Pessoas de todas as extremidades da Terra. Né? E o mundo, então, o mundo nessa ocasião ele verá Cristo. Então, isso que o versículo está dizendo. Vou repetir o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais, né, a clangor de trombeta, a última trombeta, né, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos,
de uma outra extremidade dos céus. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Agora aqui Mateus ele traz a parábola da figueira, né, para poder nos dar mais informações, mais detalhes, né, a respeito do assunto. Então nós temos que olhar para a figueira, né, para nós compreendermos o final dos tempos. Por isso que Jesus deixa registrado isso aqui. Nós temos que olhar para a figueira para nós compreendermos o que está acontecendo nos finais dos tempos. Então nós vamos entender nessa palavra, vamos entender aqui a palavra verão, né? Diz aqui, ó, porque está próximo o verão. Né? Então nós sabemos que as 4 primeiras festas, né, são festas de inverno. E as 3 últimas festas são festas de verão. Né? Então quais são as 4 primeiras festas? Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. São as 4 primeiras festas de inverno. E as 3 últimas festas de verão, trombetas, expiação e tabernáculo. Por isso que está falando de trombeta, né? Tá falando da última trombeta. E o sinal da figueira, né? Veja aqui que o Mateus ele não falou da figueira e de todas as árvores, né? Como disse Lucas. Né? Lucas ele manda olhar para a figueira e para todas as árvores. Já Mateus não fala de todas as árvores. Então, quando o Mateus ele fala aqui do sinal da figueira, ele está querendo nos lembrar coisas que aconteceu com Israel, porque nós sabemos que a figueira é Israel. Então, quando ele fala assim, aprendei, pois, a parábola da figueira, né? Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, e está querendo fazer nos lembrar do renascimento da terra de Israel, em 1948, e está querendo nos dizer que os ramos, né, estão produzindo os frutos, né? Ou seja, os judeus eles estão se convertendo. Nós, né, gentios, nós somos enxertados na boa oliveira. Nós também estamos nos preparando para sermos árvores, né, que produzem frutos do Espírito Santo. E esses frutos, então, eles serão quê? Entregues ao Senhor. Né? Eles serão colhidos pelo Senhor. Nós seremos entregues como primícias ao Senhor. Então, por isso que Lucas está falando da figueira e de todas as árvores, né? E Mateus está falando da figueira. Então, veja bem que são informações complementares. Versículo 33. Diz assim: Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, a palavra da figueira é para mostrar tudo isso aqui, né? Você já falou de guerras, de rumores de guerra, e depois ele usou a figueira. Né? Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, que geração que ele está falando? Essa geração que está vivendo esse contexto. Ou seja, a geração que vai estar viva por ocasião da vinda de Cristo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então nós sabemos que o céu vai se enrolar com um pergaminho, né? Que nós vimos lá no sexto selo, né? O céu vai se enrolar com um pergaminho, ou seja, passará o céu, né? Houve um grande terremoto, um grande tremor de terra, né? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, ou seja, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É o versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, irmãos, aqui está falando o Filho não sabe, ou seja, ele não sabia. Né? Porque esse versículo aqui está falando de Jesus Cristo em carne. Porque quando Jesus Cristo esteve aqui em carne, a palavra de Deus diz que ele operava sinais e maravilhas por meio do Espírito Santo. Ou seja, Atos 10:38 diz assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus, quando ele estava aqui em carne, ele operava o quê? Maravilhas com o poder do Espírito Santo, que foi dado para ele. Só que Cristo ele voltou para o céu. Né? Jesus voltou para o céu. Né? Agora ele não é mais o Jesus de Nazaré. Ele agora é o Cristo. Né? Ele agora é o Cristo. Nós somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. É o Todo-Poderoso. Né? Agora ele sabe da vinda dele.
Então, quando Mateus estava registrando isso aí, o versículo 36, né, ele está falando de Jesus em carne, não do Cristo, que agora está à destra de Deus. Né? Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o percebemos senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o versículo está dizendo aqui que o que acontecia naquela época de Noé é o que está acontecendo hoje. Né? Então, as pessoas elas não dão importância, né? Elas não levam em consideração a questão da vinda de Cristo. Né? Elas estão casando, dando-se em casamento, dando seus filhos em casamento, né? Ou seja, elas não estão se importando com a vinda de Cristo. Né? Por isso que a palavra de Deus diz, ó, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas não estão dando a mínima importância. Por isso que a palavra de Deus diz que para essas pessoas Jesus Cristo vai vir como ladrão. Ou seja, Jesus Cristo vai vir, elas não, quando ele chegar, elas vão ficar abismadas, né? Porque Cristo vai vir para elas como ladrão. Exatamente porque elas não estão dando a mínima importância. E não o perceberam, versículo 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra então, né, o comparativo, né, entre Lucas 21 e Mateus 24. Né? Então espero que os irmãos tenham entendido. Né? É importante, né, a gente poder fazer essa diferenciação entre Lucas 21 e Mateus 24. Caso os irmãos não tenham compreendido, né, vocês podem estar aí postando suas dúvidas, né? E mesmo comentários, né? Algum acréscimo também que os irmãos queiram dar também, fica à vontade para poder colocar acréscimos, né? Ao nosso estudo, também é importante. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Nós vamos ainda dar continuidade a esse estudo, né? Não perca aí os próximos vídeos. Nós vamos ainda tem ainda alguma coisa ainda a respeito do capítulo 19, nós vamos estar falando para os irmãos. Então não perca aí os próximos estudos, amém, irmãos? Então agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final e fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.